E aí pessoal, beleza? Mais um Solos Bíblicos aqui em nosso canal, sempre aquela meditação a partir das Escrituras. E eu estou aqui num congresso na FLT, a Faculdade Luterana de Teologia, e estamos pensando um pouco sobre ciência moderna e por aí vai. E obviamente tem toda a discussão com a teologia. E a partir de uma oficina que eu fui, nós acabamos construindo esse pensamento num debate que tivemos sobre o papel da teologia e a ciência na história da humanidade. E é incrível como... Eu vou ler para vocês e aí vocês vão entender onde eu quero chegar. No Gênesis capítulo 2, no versículo 9, a gente lê o seguinte: O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois aqui no relato bíblico a gente percebe que o ser humano ele poderia comer de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente entende que da árvore da vida ele poderia comer. O ser humano foi criado mortal, ele foi criado do pó e para o pó ele volta. A teologia do Antigo Testamento, ela deixa isso claro para nós. Mas o fato dele comer da árvore da vida, isso lhe garantiria imortalidade. Mas nós temos Gênesis 3. Em Gênesis 3 a gente tem o papinho da serpente que engana a humanidade e faz com que a humanidade coma da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore em Gênesis 3, ou essa árvore ali no Éden, ela representa toda a sabedoria, todo o conhecimento produzido pela humanidade. E o autor de Gênesis está dizendo nas entrelinhas, o ser humano escolheu a sua própria produção intelectual. O ser humano preferiu o conhecimento, discernir entre bem e o mal no lugar da palavra de Deus. E nós entendemos que o ser humano até hoje, depois de tantos milênios de história, ele não consegue discernir entre o bem e o mal. Nós não temos capacidade, nós não temos condições de fazer esse discernimento fora da presença de Deus. E aí, se nós entendemos essa árvore como toda a produção do conhecimento humano, ou seja, a produção da ciência humana, a gente entende que até hoje o ser humano ele continua escolhendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isso não tem levado ele para mais perto de Deus. Gente, com isso não estou demonizando a ciência, não é nada disso que eu estou fazendo, mas é no sentido aqui de que o ser humano, ele negou Deus, a ciência moderna negou Deus. Por mais que a ciência tenha a sua raiz no meio da teologia, a teologia é mãe da ciência, a ciência nasce em contexto cristão, mas ela acaba negando, o próprio Deus. E o que a ciência faz? A ciência, e o desejo do ser humano, e quem faz ciência é o ser humano. O ser humano está até hoje tentando o acesso à árvore da vida. A ciência, gente, se a gente parar para pensar aqui de maneira fria e, claro, e bem genérica, mas a ciência ela está até agora tentando fazer eternidade a partir do laboratório. A ciência está até hoje querendo prolongar a vida. E, na verdade, eu sou grato à ciência pelas vacinas que já tomei, pelo remédio que eu tomo quando eu estou com uma dor. Só que a ciência nada mais está fazendo, muitas vezes, do que tentando consertar a meleca que a gente fez lá no jardim. O ser humano tinha acesso à árvore da vida, mas ele preferiu construir a sua própria história. Quando o ser humano quer construir a sua própria história, ele não consegue, ele gera morte, porque quando ele resolveu construir a sua própria história, ele perdeu acesso à árvore que lhe dava vida. Somente Jesus agora pode restituir o caminho do ser humano à árvore da vida. O ser humano não consegue produzir a eternidade. O ser humano não consegue produzir a imortalidade. O ser humano não consegue preservar a vida. Ele pode prolongar a vida, preservar a vida como nós tínhamos no Éden, não mais. Somente Jesus pode agora nos dar acesso à árvore da vida. Em Gênesis 3 nós temos o tomar e comer, ou seja, tomar e comer do fruto como uma desgraça para a humanidade. Isso gerou o quê? A queda, gerou a quebra de relacionamento entre Deus e o homem. É somente em Jesus que o tomar e comer vai ser de novo símbolo de bênção para a humanidade. Quando Jesus institui a ceia do Senhor, nós temos o tomar e comer que nos gera
vida. Até Jesus Cristo, tomar e comer era sinônimo de maldição, porque nos remetia para Gênesis 3. Agora não. Agora o tomar e comer a partir de Jesus nos remete para a salvação. Nos remete para que Ele virá e Ele acabará com todo o sofrimento e nos dará de novo acesso à árvore da vida, porque Ele é a vida. E gente, se a gente parar para pensar aqui, o fato de Deus ter expulso o primeiro casal, que ali é uma figura para representar toda a humanidade, o fato de Deus ter privado a humanidade de comer da árvore da vida que lhe dava imortalidade é uma bênção, porque tu imagina o ser humano pecador sendo imortal, o sofrimento, a dor, por isso que Deus nos privou. E louvemos a Deus por isso. Louvemos a Deus porque Ele nos privou da imortalidade. E agora a gente só tem acesso a ela por meio de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Fique aí, medite em Gênesis 2, 3, nos textos que falam da Santa Ceia e também em Apocalipse. Afinal, essas árvores até vão ser citadas lá depois, né? Se eu não estou enganado. Deus abençoe a todos nós. Se você gostou desse vídeo, passe adiante. Colhe o link aí nas redes sociais. Passe aí no grupo do WhatsApp. Assine o nosso canal. Se você está no celular, clica no sininho que você sempre será notificado quando tiver um novo vídeo aqui no canal. Deus nos abençoe.